1 Pedro no capítulo 5. Nós vamos ler os versos agora, os versos finais, de 12 a 14. 1 Pedro 5, de 12 a 14. Já encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela bênção de estarmos aqui agora e livremente poder prestar um culto ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem renovado nos nossos corações o desejo de nos congregar, o desejo de estar na tua presença, na companhia dos irmãos, para sermos edificados juntamente, ó Deus, pela ação do teu Espírito, pela ministração da palavra. E por isso que agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a palavra do Senhor, para que possamos guardá-la firmemente nos nossos corações, e para que também, pela ação do teu Espírito Santo, esta palavra aplicada aos nossos corações possa produzir muitos frutos nas nossas vidas, Senhor, e que possamos assim viver para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor. É a oração que te fazemos, no nome amado do teu Filho, Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu quero dizer que já estou com saudade de 1 Pedro, de coração. Eu não sei qual é a experiência que os irmãos tiveram, estão tendo, com as exposições que nós fizemos. Esse, salvo engano, é o 21º ou 22º sermão que nós estamos fazendo nesta carta de Pedro, composta por 5 capítulos. Então nós já estamos aí já há alguns meses. Talvez alguém possa dizer: nossa, de novo ainda 1 Pedro, de novo essa mesma carta, de novo a mesma temática, de novo talvez a mesma coisa. Eu não acredito que tenha alguém pensando assim, mas é possível que alguém possa pensar assim. O fato é que Deus tem falado muito ao meu coração, não só a mim pessoalmente, como me fazendo crer. Isso é algo muito subjetivo até, de que nós precisamos dar uma atenção maior para aquilo que vem acontecendo ao nosso redor nesses últimos tempos. E eu entendo perfeitamente que a melhor maneira de interpretar o mundo e as coisas que acontecem nele e ao nosso redor é através das lentes das Escrituras. É pela palavra de Deus, é pelas verdades nela contidas, é que nós vamos poder ter uma melhor compreensão do que está se passando, do que está acontecendo na nossa sociedade, por exemplo. Por que as pessoas estão vivendo como estão vivendo? O que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo com os nossos jovens, adolescentes, com as crianças? O que está acontecendo com a educação infantil? Por que as escolas estão alterando o seu projeto político pedagógico?
Porque temos abandonado aquilo que é tido como um ensino mais tradicional, que versa sobre respeito, amor à família, respeito aos pais, amor à pátria também. Porque essas coisas estão se perdendo. O que é que está acontecendo com o nosso mundo? Há um poeta popular que uma das suas músicas, já no passado, uma composição de mais de, eu acredito, de 30, de 40 anos, e ele dizia na sua canção: para o mundo que eu quero descer. Para o mundo, porque eu quero descer. Era uma música de protesto, onde o seu autor dizia: o mundo está em convulsão. Isso já há 4 décadas atrás, aproximadamente. As coisas que aconteciam o estavam impactando, surpreendendo negativamente. E diga-se de passagem, a canção ou a poesia não foi escrita por um homem comprometido com Deus, temente a Deus, muito pelo contrário. Mas alguém que já conseguia perceber as significativas mudanças que estavam acontecendo. Para o mundo, porque eu quero descer. Não aguento mais ver o que está acontecendo. E eu entendo, compreendo, irmãos, de que só é possível compreender o que está acontecendo, discernir o que está acontecendo, se tivermos como lentes as Escrituras Sagradas. Quando nós colocarmos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, os olhos vão se abrir, você vai começar a perceber o que não percebia antes. Movimentos, muitos deles sutis até, mas que apontam numa direção. O grande problema nos nossos dias é de que muitos estão fazendo o movimento contrário. Estão querendo entender as Escrituras ou interpretar as Escrituras com a lente da cultura em que vivem. E por isso mesmo é preciso mudar algumas coisas. Por isso mesmo é preciso ressignificar as Escrituras, como já disse aí um teólogo, para mim, alguém que apostatou da fé, que até pouco tempo escrevia coisas boas. Ressignificar as Escrituras. Elas perderam a razão, elas estão fora da realidade. Então aquilo que a gente lê aqui não é exatamente aquilo que a gente está lendo aqui. Por isso estamos vivendo como estamos vivendo. E aonde nós vamos chegar, irmãos? Aonde nós vamos chegar? Aonde os seus filhos vão chegar? Que mundo está preparado para os nossos netos, se Jesus não tiver voltado até lá? E os nossos bisnetos, daqui mais 2 gerações, uma geração em torno de 40 anos, 2, 80 anos. Que mundo será este? Então eu vi nesta carta de 1 Pedro, exatamente uma oportunidade para a gente refletir sobre tudo isso. Porque para mim, no meu entendimento, não basta apenas nos posicionar contra alguma coisa sem saber o porquê. Por que você é contra esse projeto de família que está tentando se jogar no meio da sociedade? Ah, porque eu sou contra. Mas você tem que ter fundamento. Por que você é contra? Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Então, por isso eu estou com saudade da carta. Você não sabe a alegria de poder estar todo domingo de manhã aqui, pregando a palavra de Deus, expondo o que nós estamos encontrando aqui. E a gente tem cavado informações, através de vários autores, alguns clássicos muito bons, outros nem tanto, mas que caminham numa mesma direção, numa direção muito boa, nos fazendo entender exatamente isso, que esta carta ela é extremamente atual.
ela é extremamente atual. Ela o foi para aqueles comentaristas do século 17, 18, e ela é também para nós hoje. Pedro está chegando ao final da carta. E a gente pergunta, talvez alguém pudesse perguntar, mas o que tirar mais daí? O que a gente pode falar mais? Parece que tudo já foi dito. Eu tive essa sensação também. Nossa, eu fiz essa divisão na última sessão, mas será que tem alguma coisa importante dos versos 12 a 14? Não seria apenas um tchauzinho? Valeu, gente, olha, fazer um coraçãozinho. Quem sabe, se Pedro soubesse que isso era legal, já, ele podia ter feito também, né, um coraçãozinho para todo mundo, dizer, olha, valeu, gente, olha, que Deus abençoe, tudo que eu tinha para dizer eu já disse. Mas ele diz assim, olha, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Olha aí, ó, uma informação para nós preciosa aqui, é que tudo que nós encontramos aqui é um resumo, é uma síntese apenas daquilo que representa a expressa vontade de Deus para o seu povo. Então Pedro está dizendo, olha, o que eu estou fazendo aqui é apenas escrevendo resumidamente. E qual o objetivo? Qual a intenção? O que havia, na verdade, no coração, na mente de Pedro, ao escrever o que ele escreveu? Qual a intenção? E ele diz aqui, olha, seria exortar e testificar de novo. Ele fala, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. O que ele está dizendo aqui é que ele precisava exortar. Exortar é chamar a atenção do povo. Essa palavra exortar, ela tem uma conotação muito negativa. E a gente não gosta muito de ser exortado, não é? Já vem de novo com as tuas exortações. Já vem de novo chamando a minha atenção. Você já vem de novo me admoestando como tudo que eu fizesse, fosse errado. Então essa palavra exortação, ela chega para nós de uma forma muito negativa, que não era a intenção do autor aqui, e nem fora recebido com essa perspectiva negativa. Exortação aqui revela um cuidado pastoral muito grande, de um homem que estava cuidando de um rebanho, de um povo que não era dele, que era do Senhor. E ele tinha consciência de que aquelas vidas ali foram alcançadas pela graça maravilhosa de Deus, que todos eles pertenciam ao Senhor, todos eles eram do Senhor. E ele escreve então para exortá-los e testificar mais uma vez. Ele repete, então a gente vê que a repetição era algo importante. Alguém já disse dos nossos dias, o pessoal que é da pedagogia sabe disso, né? Que a repetição é uma das armas do aprendizado. E por isso que tem professor em sala de aula que diz, olha gente, lembrando que nós dissemos na semana passada, o que foi que ele disse na semana passada? Ele faz uma síntese rapidinha, falamos isso, para poder continuar. Pedro está fazendo isso aqui. Ele está falando novamente acerca de verdades que já haviam sido ditas, não somente por ele, mas pelo apóstolo Paulo, e no passado pelos profetas. E aqui ele diz, olha, testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. A verdadeira graça é a graça que nos alcançou, que chegou para nós, transformando completamente a nossa vida, fazendo de nós novas criaturas. E aí ele faz uma advertência. Nela, nessa graça, nessas verdades, estai firmes, se firmem nela, se apeguem a ela. Os dias são maus, os dias estão difíceis, vocês estão sendo hostilizados, vocês estão enfrentando uma pressão tremenda. Muitos já pensaram em desistir da fé, muitos talvez já esfriaram, já não estão como estavam no começo, quando foram alcançados pela graça do Senhor.
mas se mantenham firmes. Não existe uma outra forma de nós permanecermos, de nós continuarmos ou vencermos essa batalha contra o mal. Não existe uma outra forma a não ser permanecendo firmes nessas verdades eternas. Por isso, essas exortações, esses lembretes, eles são de importância fundamental para nós, para que venhamos educar os nossos filhos, para que possamos educar os nossos netos, para que eles se apeguem a esta verdade. Será que haverá fé na terra ainda quando Jesus voltar? Será que ele encontrará uma igreja fervorosa louvando a Ele? Será que quando Jesus voltar vai encontrar pregadores fiéis à palavra do Senhor, expondo firmemente a palavra, sem se preocuparem se o auditório está cheio ou está vazio, se tem uma ou duas pessoas, se tem líderes que não estão preocupados simplesmente em mudar a estética do templo para atrair pessoas? Será que ainda vai haver gente acreditando que o Evangelho tem um poder transformador e que basta tão somente pregar fielmente a palavra, porque Deus, Ele é fiel, Ele é que vai aplicar essas verdades no coração do homem para transformar as suas vidas? O resultado é com Deus, é Ele que faz a obra prosperar, não somos nós. Podemos planejar, pensar, mas quem faz a obra do Senhor prosperar é o Espírito Santo de Deus, e o Senhor quer de nós fidelidade. É por isso que aqui Pedro diz, fala dessa necessidade de permanecer firme, e ele faz menção a um grande cooperador seu, Silvano, o mesmo Silas, o que está lá em Atos, no capítulo 15, versos 22 e 40, aquele mesmo Silas que acompanhou Paulo em sua viagem missionária, é um homem que estava firme com o Senhor agora, sendo um fiel companheiro, cooperador com Pedro. E ele diz então, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão. Olha só, ele faz menção de Silas ou de Silvano como um irmão na fé, como alguém que era igualmente amado por Deus. Mas ele qualifica esse homem, ele diz que ele é fiel, foi fiel a vós, alguém que é fiel a Deus, alguém que tem servido, alguém que enfrentou lutas, alguém que sofreu muito, mas que continua firme, está ao meu lado. E dizem alguns exegetas e pesquisadores que mergulham em águas mais profundas, que o grego encontrado nessa carta de Pedro é um grego rebuscado. Logo, se é um grego mais rebuscado, isso se torna meio incompatível com Pedro, porque Pedro era apenas um pescador, era um homem simples, não tinha recursos para escrever de forma mais elaborada. Por isso que alguns chegam a dizer que Silvano era aquele que o ajudava ali, é alguém que estava ao seu lado, cooperando, ajudando, entendendo o que ele queria e dizendo, olha, assim, troca essa palavra. E depois, não somente isso, mas Silvano é aquele que vai servir como meio para levar esta carta aos irmãos. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, por meio. Esse por meio mostra a ajuda de Silvano, talvez, ao elaborar a carta, e a ajuda de Silvano para fazer com que essa carta chegasse também até a Ásia Menor, até aquela região onde as igrejas estavam espalhadas. Irmãos, vocês conseguem pensar isso direitinho? Com as categorias de hoje, a gente não consegue, talvez, compreender a dificuldade que isso representava. Hoje, fazer uma viagem é coisa muito simples. Ainda anteontem, falando com o nosso presbítero César, que está nos Estados Unidos, parece que estava bem ali do lado, a gente conversando, ele do outro lado, com fuso horário e tudo.
Está tudo tão fácil hoje. Você se desloca com mais velocidade, com mais rapidez. Você pega um avião, chega do outro lado. Tem lugares assim que você pega um avião, vai para Recife, por exemplo. A pessoa que está viajando, às vezes, chega primeiro lá do que você sair do aeroporto para chegar no centro da cidade. Quando você pega um trânsito complicado, cada aquela obra lá, você fica parado. De repente, a pessoa já chegou do outro lado. Naquele tempo, tudo era muito difícil. As viagens eram mais complicadas. Mas ali estava um homem determinado. Silvano disse, eu vou levar a carta. Tem que levar a vários lugares, não era só um local. Capadócia, Ásia, Ponto, Bitínia, regiões da Ásia Menor. E eles foram para lá. E ele foi para lá para levar esta carta. E agora Pedro reconhece esse esforço do seu irmão na fé. Ele reconhece, ele não despreza. Mas ele reconhece que ele era um homem valoroso. Não perfeito, porque perfeito não existe ninguém. Mas que tinha o seu valor no reino de Deus. E ele diz no verso 13: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aqui também tem uma situação onde há muitas interpretações para isso. Ele se refere à Babilônia, aquela que se encontra em Babilônia. Alguns escritores acham que aquela aqui era uma irmã muito piedosa que havia no local onde ele estava, onde Pedro estava. Outros dizem que a que ele se refere como aquela, era a esposa de Pedro. Pedro tinha uma mulher, lembra que Jesus curou a sogra dele? Jesus curou a sogra de Pedro. Alguém maldosamente disse que foi por isso que Pedro traiu Jesus depois, olha só, nada a ver, né? Então, alguns dizem que era uma irmã piedosa, outros acham que talvez fosse a própria esposa de Pedro, que estava ali ao seu lado, mas a grande maioria dos pesquisadores apontam para a igreja, uma comunidade cristã que estava plantada na cidade de Roma. E há uma imagem teológica sobre a questão da Babilônia. Ele se refere a Roma como Babilônia, porque essa tentativa chama Roma de Babilônia, era tão somente uma demonstração de que ali havia toda uma tentativa de se viver sem Deus, porque Babilônia representava isso, uma tentativa do homem de viver sem a ação de Deus, e Roma estava vivendo exatamente assim, uma cidade pagã. E agora, Pedro se refere a ela como Roma, como Babilônia, Roma como Babilônia. Agora, para nós não é tão importante saber exatamente o lugar onde Pedro estava, como se isso fosse alterar o conteúdo ou o rumo daquilo que ele quer dizer. O que Pedro está dizendo é que havia irmãos na fé, no lugar onde ele estava, pessoas que se congregavam, pessoas que ele estava pastoreando em um outro local, em uma outra cidade, em uma outra realidade cultural, mas que estavam ligados a ele também, vivendo no mesmo clima de fé. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, está lembrando de vocês. A gente costuma fazer aqui assim, é um costume entre pastores, presbíteros, quando alguém sai para visitar alguma igreja, pregar alguma igreja, geralmente a gente faz isso, né, Tiago? Leva o nosso abraço lá para a igreja, e geralmente é isso que é feito. Olha, trago aqui o abraço da minha igreja, lá do Calhau. O outro diz, olha, eu trago o abraço da minha igreja, lá de Boa Viagem. Porque nós estamos irmanados, independentemente do local onde estamos, nós somos irmãos em Cristo. O que nós estamos fazendo aqui agora, muitos outros irmãos nossos na fé estão fazendo do mesmo jeito. Pregando o Evangelho, cultuando a Deus, e enfrentando as mesmas lutas que nós enfrentamos. E Pedro já tinha deixado isso claro na sua carta. E ele faz menção de Marcos, aquele João Marcos que abandonou Paulo.
e ele chama ele de filho, igualmente meu filho Marcos. Isso mostra para nós algo muito importante, irmãos, que com a graça de Deus nós podemos superar as nossas falhas. Marcos foi alguém que vacilou no começo, foi alguém que errou, e poderia sofrer muitas críticas por isso, porque havia abandonado o apóstolo Paulo. Mas o próprio apóstolo Paulo, ao final, manda chamá-lo, e aqui Pedro faz menção dele. Isso mostra que nós podemos superar as nossas falhas, porque todos nós somos falhos, e o que o diabo quer que você acredite, é que uma vez você tenha tropeçado, que você não tem mais valor nenhum. Isso não é verdade. Todos nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus, não importa onde você tropeçou, não importa o que já aconteceu, o importante é que você esteja na presença do Deus eterno. E ele vai para o final, quando ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Em outros lugares aparece como ósculo santo, e ósculo é beijo. Era a forma que eles se cumprimentavam no Oriente, ainda assim, se cumprimentam com o beijinho, o tradicional beijinho, como nós aqui também costumamos fazer, que é um beijo naturalmente respeitoso, que simboliza tão somente o nosso carinho, o nosso respeito para com a outra pessoa. Então Paulo está mostrando que a comunidade, ela tinha que viver nessa esfera de amor, de harmonia e não de briga, onde os irmãos deveriam se cumprimentar. É por isso, irmãos, que eu particularmente, eu gosto muito, de terminar o culto, eu corro para a porta, antes que alguém passe, que eu quero ter o prazer de apertar a mão dos meus irmãos e dar um abraço em cada um. Abraço que serve para mim e eu sei que vai servir para o meu irmão. Quando eu digo, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. E quando ele diz para mim também, Deus te abençoe, pastor. Glória a Deus. É assim que nós devemos viver, não com indiferença uns com os outros, mas com amor, na prática do ósculo santo, do cumprimento. Seja o aperto de mão, um abraço, um beijinho, toque no ombro, mas nunca tratar ninguém com indiferença. E ele conclui. E aqui foi que depois de ter elaborado algumas coisas, um esboço para o meu sermão, eu parei bem aqui. Quando ele diz: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Eu achei isso muito interessante, porque quando eu comecei a ler e meditar nisso aqui, eu vi que isso aqui tinha uma relação direta com essas verdades que ele disse, a partir do verso, especialmente a partir do verso 12 para cá. Eu disse, essa paz tem tudo a ver com o que ele está dizendo antes. Eu disse, Senhor, nos dê graça, me dê graça, para que a paz de Cristo esteja sobre nós. Que essa paz de Cristo esteja sobre nós na igreja. E eu quero dizer outra coisa para vocês, e podem acreditar, quando eu estou estudando a palavra e preparando um sermão para a igreja, eu nunca preparo com uma matéria onde, da mesma forma que eu prego, pode ser aplicado em qualquer lugar, embora as verdades estão aí, é para ser dito em qualquer lugar, mas eu procuro ver a comunidade da qual eu estou servindo. O que a nossa igreja de fato precisa? Como é que essa palavra pode tomar forma na nossa vida como igreja, igreja presbiteriana do Calhau, comigo e com você, com a minha família e com a sua família, meu irmão, com você que está sentado agora me ouvindo. A oração é que a paz, essa paz de Cristo, ela possa verdadeiramente estar presente sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Quando a gente fala de paz, a gente está falando de quê? Quando a gente fala de paz, para muita gente falar de paz é falar de o estado da alma. Estado da alma, estou me sentindo em paz. Tem muita gente que depois de cometer um crime, ele se sente em paz. Me vinguei, estou em paz. Pessoas que depois de cometerem pecados gravíssimos,
Depois dizer, eu estou em paz. Estou em paz porque, afinal de contas, eu estou fazendo o que eu gosto. Eu estou em paz porque eu estou fazendo aquilo que me deixa feliz. E as pessoas estão procurando na vida exatamente seguir uma regra máxima. E essa regra máxima é a felicidade. Eu estou em busca da felicidade e do prazer. Encontrei o prazer e a felicidade. Não interessa se isso vai se chocar com a palavra de Deus. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a minha vida. Eu estou em paz. Estado de alma, tão somente. Então tem muita gente nos nossos dias que está perfeitamente em paz, apesar da vida que está levando. Mas não é dessa paz que Pedro está se referindo. Esta paz é a paz que Jesus pode dar. Esta paz é aquela que eliminou a inimizade que havia entre nós e o nosso Deus. Esta paz que é fruto ou consequência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. A paz só existe porque um preço muito alto foi pago, e esse preço foi o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Hoje nós temos paz com Deus. É dessa paz que ele está falando. Não é simplesmente desse estado da alma. É dessa paz de alguém que foi achado, foi chamado, foi alcançado com a graça bendita de Deus, foi feito uma nova criatura, e agora vive para a glória do Senhor. Essa é a paz. É a paz que o mundo não conhece, que o mundo não deseja. É a paz de Cristo. Você pode desfrutar dessa paz, mesmo estando enfrentando as mais duras provas. Você pode estar passando por momentos de extrema dificuldade, mas a paz de Cristo pode ser um árbitro no teu coração, te fazendo entender que tua vida está sob um controle soberano de alguém que te ama com amor eterno. E você passa pelos vales sombrios da vida, passa com serenidade, passa com firmeza, passa com convicção, passa com sobriedade, porque você sabe que Deus está no controle. Aquele que sofreu por você está contigo. Ele não vai te abandonar jamais. Então Pedro, escrevendo para uma comunidade que estava passando por momentos difíceis e queria passar por um período de grande provação, ele diz: olha, paz a todos os que vos achais em Cristo. Olha a relação da paz com Cristo. Somente estando em Cristo é que um homem tem paz. Qual a importância dessa paz para nós? Era isso que eu estava pensando aqui, digerindo esse texto, imaginando tudo que está sendo dito, tantas coisas lindas aqui. Algumas verdades para nós são importantes a partir dessa paz que ele fala aqui. A primeira delas é que a paz de Cristo, ela gera firmeza. A paz de Cristo, ela gera firmeza. Não somente ela é fruto, porque ela advém na medida em que você está firme na palavra, dizendo como Paulo disse: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Você sabendo disso, isso traz paz ao teu coração, mesmo em meio às mais duras provas. Mas esta paz também vai gerar essa firmeza que você precisa para encarar o dia a dia da tua vida. Por isso que Pedro aqui vai exortar aqueles seus irmãos na fé a se manterem firmes. Porque essa paz que os alcançou é aquela que vai gerar neles a firmeza que eles precisam. Deixa eu explicar para você isso melhor. Meu irmão, quando você sabe, quando você tem consciência daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você, quando você tem certeza da perenidade, da eternidade desse amor de Deus por você, você não se deixa abalar.
Você permanece firme, mesmo em meio aos grandes vendavais da vida, você consegue passar em paz. É isso que o mundo não entende. Por que esse povo é assim? Por que eles estão passando por tantas provações, dificuldades, e por que eles são assim? E eu me recordo de uma irmã muito querida, a quem eu visitei durante muito tempo. Ela esteve hospitalizada, quando era pastor em uma outra igreja, na igreja do Cruzeiro do Anil, a irmã Adi Oliveira, a senhora idosa. Ela gostava de recitar poesias, detalhe, não queria microfone. Às vezes eu queria dar um microfone para ela, ela me olhava, não, só dizia assim, Tramontina, cortava abaixo, não. Eu disse, tranquilo. E ela adoeceu, ficou muito tempo no hospital. E os médicos, enfermeiros, o pessoal lá dizia, é a paciente cantora. Davam um banho nela, sentava na cama, de cabelo comprido, e ela começava a louvar a Deus. Ela cantava bonito, forte, alto, todo mundo ouvia nos corredores do hospital. Ela veio a falecer, mas louvava ao Senhor como ninguém. Aquela música tomou conta daquela ala no hospital. As outras pacientes que estavam com ela naquele mesmo quarto ouviam aquela música, os médicos ouviam, os enfermeiros ouviam. Que belo testemunho de fé! Alguém que, apesar da gravidade da sua doença, mas estava firme no Senhor, a paz de Cristo reinava no seu coração. Então essa paz, irmãos, essa paz de Cristo, ela gera firmeza na fé, gera firmeza. Essa paz que foi conquistada, comprada e dada a nós, ela gera essa firmeza. Mas não somente isso, essa paz de Cristo, ela produz crentes fiéis, porque a partir dessa firmeza vai acontecer o que aconteceu com Silvano aqui, ó, que Pedro chama de um irmão fiel. É um fiel irmão. Vocês o consideram assim, e eu também. É quando a gente está cheio da presença de Deus, que você então agora se apresenta ao mundo como um homem fiel ao Senhor. Não interessa o que vai acontecer, a sua vida pode ser ameaçada, alguém pode levá-lo à forca, e você vai dizer, posso morrer, mas não nego ao meu Senhor. Como tantos homens na história da igreja o fizeram. Pessoas que se mantiveram fiéis ao seu propósito, fiéis ao seu chamado, fiéis à palavra do Senhor. É o que nós precisamos. Essa paz, quando invade o nosso coração, ela faz de nós pessoas fiéis a Deus. Pessoas que não se vendem. Pessoas que não se trocam. Pessoas que se gastam por causa da obra do Senhor. Pessoas que se entregam para que a obra de Deus seja feita. Como é tão ruim ver pessoas se economizando. Ah, não, eu não vou nessa reunião não, estou tão cansado. Ah, está tão difícil, o sol está tão quente, não dá para eu ir. Mas é tão bom ver pessoas dispostas, dizendo, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser usado pelo Senhor como instrumento em tuas mãos, eu quero ser fiel ao Senhor. É o que Deus quer fazer na nossa vida como igreja do Calhau. Homens fiéis, pastores fiéis, presbíteros fiéis, diáconos fiéis, professores de escola dominical fiéis ao Senhor, à palavra, ao estudo da palavra. Pessoas que estão nos seus vários ministérios aí, mas todos fiéis ao Senhor. Ministério da música, gente fiel ao Senhor, para dizer, eu quero ser fiel ao meu Senhor, quero servir ao Senhor com fidelidade. Pessoas que entendam que tudo que são e tudo que têm vem de Deus. Pessoas fiéis não têm dificuldade nenhuma de entregar aquilo que pertence a Deus. Uma das grandes dificuldades que muitos pastores têm, até eu tenho, confesso para vocês, é falar sobre dízimo. É um desafio, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos muito mesquinhos. E quando a gente é fiel a Deus, a gente não pensa em outra coisa, a não ser em glorificar a Deus com tanto que Ele tem nos dado.
E você descobre o quanto Deus é maravilhoso, quando você o honra com a sua fidelidade. Você vê o quanto Deus faz, Deus prova que Ele é fiel às suas promessas, a nós, fiel a Ele mesmo, quando abençoa o seu povo. E muitas vezes nós temos tanta dificuldade quanto a isso. Mas precisamos levantar no nosso meio crentes fiéis ao Senhor. Crentes que honrem a Deus verdadeiramente, com aquilo que são, com aquilo que têm, com as suas vidas, com os seus dons e talentos, que não escondem do Senhor os seus dons e talentos, mas colocam a serviço do reino de Deus. Silvano era fiel. Você é fiel, meu irmão. Você é fiel, minha irmã. Deixa eu falar para você, mude hoje, saia daqui com uma decisão tomada. Senhor, eu vou ousar ser fiel ao Senhor. Não sei o que vai dar, mas eu quero me entregar plenamente em tuas mãos, para viver para a glória do Senhor. Eu quero ver a tua igreja prosperar. Eu quero ser alguém com quem o Senhor pode contar na tua obra. Conta comigo, Senhor, que eu estou aqui. Mas finalmente, essa paz de Cristo, ela não somente gera firmeza na fé, ela não somente produz crentes fiéis, mas ela também promove harmonia entre os irmãos. Harmonia. Irmão, não tem coisa mais lamentável, mais triste. É uma igreja formada por pessoas que estão em desarmonia. Onde irmãos que já não se entendem. Irmãos que já se agridem, se ferem, se maltratam. Lembrando que a nossa igreja, toda igreja, ela começa na nossa casa. Como é que está a harmonia dentro do teu lar? Você tem zelado pela harmonia da tua casa? Você tem feito de tudo para que a tua família viva em harmonia? Ou você não está muito preocupado com isso, não? Essa harmonia tem um preço. Você está lutando por ela. Às vezes a se calar, mesmo quando é mal interpretado, dizer, vou calar, minha esposa está aborrecida, ela está falando umas coisas agora, eu não vou refutá-la, depois eu converso com ela, porque eu quero viver em harmonia com a minha mulher, eu quero viver em harmonia com o meu esposo. Eu preciso entender por que ela está assim, diferente, por que ela está com a cara meio fechada, como é que estão seus filhos, como é que está a relação com os filhos dentro de casa, filhos que vivem se digladiando também. Isso é um retrato da família, irmãos. Não estou falando da tua família, não. Da minha, começa na minha casa. Eu preciso aprender a viver em harmonia com a minha mulher, com meus filhos, com os meus netos, com os meus vizinhos. E muito mais, eu preciso aprender a viver em harmonia com os meus irmãos na igreja. Eles não são meus inimigos, nós estamos vestidos com a mesma farda. Eles não são perfeitos, eu não posso esperar a perfeição deles, porque eu também não sou. Por isso que ele diz aqui, olha, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Isso aponta exatamente para essa harmonia que devia ter entre eles. Se cumprimentem, se abracem, vivam em paz, vocês estão juntos. Vocês foram alcançados pela mesma graça. É verdade, existem diferenças, existem problemas, vamos tentar tratá-los, resolvê-los, mas da forma cristã, da forma correta. Ah, pastor, o senhor não sabe na metade da história, o senhor não sabe de nada, o senhor é um inocente, o senhor não sabe das minhas razões. Eu já vi isso, irmãos, tantas vezes. Depois de 40 anos de ministério, esses ouvidos aqui já estão... Não é só o cabelo que está branco, uma parte já caiu, mas a gente cansa de ouvir tanta coisa. Eu digo, existe uma razão que é maior do que as nossas razões. Tu pode ter razão, mas tem uma razão maior, que é a razão da unidade do povo de Deus. É a unidade da tua família, da tua casa, essa é uma razão maior. Alguém já fez atendimento para casais? Ouve a mulher, ela detona o marido. Sai o marido, vem a mulher. Vem o marido, ele detona a mulher. Aí você diz, quem está com a razão aqui?
Aí você diz, olha, os dois têm razões e têm erros. É preciso buscar um ideal maior, uma razão maior. E essa razão maior é harmonia, é unidade do lar, é unidade da igreja. Que Deus nos dê a graça, irmãos. Chegando ao final, que Deus nos dê a graça. Já fechei minha Bíblia. Que essas verdades, elas fiquem gravadas no coração. Elas chegaram para mim, causando um impacto muito grande. Fizeram eu riscar papel, pensar, repensar, esquecer esboço, voltar de novo, para chegar a essa conclusão tão simples, de que o que nós precisamos é viver intensamente essa paz de Cristo, que vai gerar essa firmeza na nossa fé, caminharmos firmes, que vai gerar em nós essa fidelidade para servir ao Senhor com alegria, e fazer com que olhamos para os lados e entender que a vida cristã não é para ser vivida isoladamente, ou ao lado apenas de algumas pessoas a quem nós simpatizamos, mas ao lado de todos. Os nossos braços estejam abertos para caminhar juntos. Vocês talvez já tiveram a experiência de participar de congressos interdenominacionais, não já? Alguém já participou aqui de algum congresso interdenominacional? Levante a mão, deixa eu ver. Quantos aqui? Interdenominacional, o que eu quero dizer? Onde tem pessoas de várias denominações juntas. Já, Tiago? Já, várias pessoas. Qual a experiência que você teve? Naquele momento, a placa da tua igreja não é mais importante. Se tu é presbiteriano, se tu é batista, se tu é congregacional, se tu é assembleano, se tu fala em língua, se tu não fala em língua, se tu crê na predestinação, que é importante, que é a verdade, está na Bíblia. Mas naquele momento a gente não vai discutir isso. Naquele momento nós estamos em comunhão com Deus ali, louvando ao Senhor, glorificando a Deus, sendo edificados na palavra. Você olha para o lado, você diz, meu Deus, esse povo todo aqui é um povo diferente do povo que está lá fora. São pessoas que foram alcançadas pela graça. É verdade, alguns têm entendimentos diferentes acerca de algumas doutrinas, mas todos eles amam e servem ao Senhor. Isso é que importa. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. E eu espero que esses estudos e estas exposições, de alguma forma, tenham contribuído para a vida de cada um e para a vida da nossa igreja também. Que Deus nos abençoe. Amém.